Oi, chegamos para mais um vídeo do Projeto Balaia. Hoje é 19 de fevereiro? Hoje é 19 de fevereiro de 2026. Eu estou na cidade de São Paulo e esse é o primeiro vídeo que eu faço após a crise sensorial que eu tive no final de semana. Porque o último episódio da série Roy já estava gravado, foi antes da crise. Então, eu vou fazer um devocional hoje. É mais uma reflexão das conversas que eu tive com Deus, de alguns apontamentos que eu observei, né, em mim mesma, na palavra e do Projeto Balaia. Como Deus, às vezes, Ele permite que a gente passe por certas crises, né? Pra gente fazer a obra dele, né? Fazer do jeito certo. Não é de qualquer jeito que a gente faz a obra de Deus. E lembrando que, para você que está chegando aqui, o Projeto Balaia é esse lugar seguro onde falamos sobre a palavra de Deus para você, mulher negra. Eu sou a Laila, né? Eu já falei em alguns vídeos que eu sou uma mulher negra autista. E no último vídeo, que eu tô de camisa verde, eu falei que eu tive uma crise sensorial. E para quem não sabe, a crise sensorial é quando o nosso cérebro, né, ele dá um ponto-circuito. Imagine um computador. É quando o computador ele tá cheio de várias abas abertas e ele trava. Não consegue mais fazer nada. Não sei se assim fica um pouco mais claro para você que não é autista entender. E pode ser causado por vários motivos, né? Muitas demandas, muitas coisas acumuladas, barulho excessivo, no meu caso, aqui na rua de casa, na avenida, né? Aqui no centro de São Paulo, já está 2 semanas que estão construindo um bueiro, eu não sei o que é, bem na frente aqui do meu apartamento. E toda madrugada eles estavam quebrando o chão. Juntou isso, barulho de carnaval, juntou demanda da advocacia, juntou livros, juntou demandas da igreja, que eu faço parte de vários grupos, juntou a minha oferta que eu sempre fazia de limpeza, enfim. Eu estava fazendo demais, né? E esquecendo que o meu corpo tem um próprio tempo dele de funcionar. E aí meu corpo deu um ponto-circuito. E nesse período que eu tive o ponto-circuito, que foi de sábado para domingo eu não consegui cultuar. Não consegui. Eu realmente não consegui sair de casa. Me alimentar foi um esforço. Segunda não consegui. Terça, todo ano, faz 1 ano que eu estou na igreja. E toda terça-feira de manhã, como uma religião, né? Como um rito, eu ia limpar a igreja, né? Era a minha oferta ao Senhor. Limpava o salão, limpava as mesinhas, tudo cheirosinho. Aí quando chegava na quarta, eu ficava toda feliz por ver a oferta lá ao Senhor. E nessa terça eu não consegui ir, né? Aí quarta-feira, que foi ontem, eu consegui ir na igreja. E a igreja estava suja. Eu sentei no último banquinho. E eu pensei que eu já estava 100% pós-crise, porque eu tinha conseguido ir caminhar de manhã. Inclusive, quando acabar esse vídeo, eu vou fazer uma caminhada. E eu gostei tanto da caminhada porque tinha árvores, tinha mangue e tal. E eu tava tipo, eu vou conseguir ir para a igreja, me adaptar ao som, aos barulhos, enfim. Mas quando cheguei lá, veio, né, o transbordamento novamente, assim, chorando, assim, meio que disfarçando. Acho que ninguém percebeu, mas eu tive que segurar a chave para me conectar com algo, porque o barulho tava demais para mim. Olha que eu sentei na última cadeira. Por que eu tô falando esses aspectos do autismo para você que não entende, né?
eu estou contando para vocês as barreiras, né, que a gente passa. E quando eu cheguei em casa, né, eu fui falar com Deus. Com Deus eu pensei que eu já estava bem, que eu estava 100%, que a crise já tinha passado. E eu quero te louvar, né, porque quem já conheceu o Santo dos Santos, né, quem habita no Santo dos Santos, quem sempre está lá ouvindo a palavra de Deus, não que isso anule o fato de eu ter que buscar aqui em casa, ou que Deus não esteja aqui em casa, mas para mim é muito frustrante não estar lá. E eu fui falar isso para Deus, né? E fui não reclamar, porque eu tenho entendido, sabe, mulher negra, talvez você também que é autista, esse processo de cura, né, de uma crise sensorial, a gente às vezes, eu te falo por mim, né, a gente fica se culpando, tipo, por que eu não tô ficando boa logo? Por que eu não tô logo 100%? Por que tá demorando tanto para mim ficar normal, né, como se fosse normal alguma vez. Mas vamos lá, normal de novo, né? Eu fico com isso, eu tenho tanta coisa para fazer, meu Deus, e não estou conseguindo, né? As abas ainda estão travadas, e eu estou conseguindo abrir uma de cada vez, mas eu queria que fosse mais rápido. E a palavra de hoje, para nós, né? Eu não vou demorar nesse vídeo, porque eu quero ser objetiva, é sobre ser a nossa melhor amiga. É sobre também aplicarmos esse descansar quando estamos no processo de cura, no processo de chegar no 100%, né? Digamos que eu ainda estou com 45%, não estou no meu 100%, sabe? Mas a gente muitas vezes, nesse processo de ainda tá tomando os remédios, ainda tá no hospital, ainda tá esperando o médico falar pode ir para casa, né? A gente fica tipo, poxa, eu tô perdendo algo lá no mundo, eu tô perdendo alguma coisa, o mundo tá girando e eu tô aqui parada. Mulher negra, você sabia que às vezes Deus ele nos permite parar porque tem um propósito nisso? Eu sempre falo isso nos vídeos, que Deus, ele é um Deus proposital. Ele não faz nada por acaso, né? Acaso ele não existe no mundo espiritual de Deus, porque ele é um Deus de ordem. E como ser sua melhor amiga, né? Quando você passa um momento de espera, inclusive em quadro de saúde, que é o meu caso, né? Olha assim, eu moro na avenida, né, gente? Como é que não surta? Calma aí, deixa eu parar o vídeo. Voltei. Ele não passa calado. Aí, o que eu tava falando? De ser a sua melhor amiga nesses processos de espera. A nossa mente, ela não sabe a distinção entre aquilo que é imaginário e aquilo que é real. Isso está no livro de Como Funciona o Seu Cérebro. E ele é um livro bem antigo, depois eu vou trazer ele para vocês. Ela não sabe a diferença entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Então, quando você está nesse processo de cura e você fica falando assim, eu poderia estar fazendo alguma coisa, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia... Calma, né? Seja sua melhor amiga. O que você fez de bom hoje, né? O que eu estou fazendo de legal nesse processo de ir mais devagar? Eu estou anotando o que eu consegui fazer no dia. Eu consegui escrever um pouco. Eu consegui ir na igreja. Eu consegui ir no parque. Eu consegui marcar uma reunião e ir até o fim. Pequenas vitórias. Porque a gente, às vezes, no mundo da comparação, no mundo da rede social, a gente meio que entrou em uma competição maluca de que tem tudo que ser para ontem. Tudo tem que ser agora, instantâneo. Mas no reino de Deus e na nossa vida, que não é uma rede social que dá essa sensação de proximidade, né? Você que acompanha o vídeo, você pode ter a sensação, a falsa sensação de que você sabe muitas coisas sobre mim, ou que você já é próximo de mim. Mas quem é próximo de mim mesmo é Deus. Né? É nesse mundo de falsa proximidade, de que tudo é instantâneo,
a gente meio que entra na questão da comparação. O outro já tem uma casa própria, o outro já casou, o outro está viajando para fora do país. Mas você não sabe o que o outro está fazendo quando desliga a tela do celular. Você não sabe qual a guerra que o outro está travando quando aquele minuto que ele postou ali, aquela fagulha do tempo dele, não significa que aquilo ali está tudo bem. É só um minuto de todo um tempo que não é linear, né? E a cura, ela nem sempre é instantânea. A cura, às vezes, ela tem dia que você tá mas tem dia que você tá e tá tudo bem, porque a vida não é uma corrida, né? De que você tem que chegar rapidamente. Se você caminhar, você também vai chegar no final da vida, né? E o resultado é que todo mundo vai morrer. Peraí, eu não quero ser pessimista, mas se você for parar para pensar de uma forma bem objetiva, o livro de Eclesiastes fala isso, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. No final todo mundo vai chegar no mesmo destino. Então, para que você está com tanta pressa, né? Com tanta pressa de chegar aonde? Eu estava em uma conversa com Deus, né? Nesse processo de recuperação, que no começo eu estava reclamando, né? Lógico que eu não vou falar obrigada, Deus, pela crise sensorial. Ah, como eu te amo. Gratidão, gratiluz. Não. Eu fui patincha mesmo, brigar com Deus. Ah, por que o Senhor me fez assim? Ah, agora pronto. E as coisas que eu tenho para fazer? Ah, não. O Senhor sabe que eu sou avexada, eu não estou conseguindo fazer. E por que o Senhor não muda isso aqui? Tal. E Ele me mostrou Jeremias. Eu vou aqui achar. Mas eu vou citar, depois eu coloco na legenda. Tem Jeremias, no capítulo de Jeremias fala assim: se tu se fadigas correndo com homens, como então correrás com cavalos? Eu falei para Deus, mas eu não pedi para correr. Eu não me inscrevi nessa corrida. Aí que tá. Eu tenho o direito de estar cansada porque o Senhor me colocou na corrida que eu não pedi. Isso é não ser sua amiga, né? É você não aceitar que às vezes o tempo de agora é o tempo de você aproveitar para ter mais tempo com Deus, respirar, descansar e não ficar questionando o Criador. Olha só que eu li hoje de manhã sobre o vaso, né? O vaso e o oleiro. E Jeremias também. Que o Senhor, Ele é um oleiro que pega a gente pelas mãos, né? E transforma de acordo com o que Ele quer, na forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. E Ele quebra o vaso e faz um vaso novo para a honra e glória dEle. Tá, Jeremias 19. Jeremias 19. Eu vou ler para vocês. Tá assim, ó. Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aí mais versículo embaixo, no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o Senhor, aqui ele se compara com o oleiro, né? Que pega um vaso, uma matéria-prima, uma matéria que no seu estado natural não tem nada de legal para oferecer. E ele pega esse vaso e transforma em um vaso, depois quebra esse vaso e transforma em outro vaso, de acordo com aquilo que lhe apraz, de acordo com o seu querer. Então, essa do querer do Senhor, que hoje eu e você estejamos nos recuperando, Ele está no domínio de tudo, né? Nós somos obras do Senhor e Ele conhece todas as nossas limitações. Ele conhece quem somos no oculto. Ele conhece o nosso coração. Interessante que eu estava me cobrando muito, porque uma das coisas que eu estava exercitando nessas muitas demandas, que eu vou acabar abdicando mão de algumas para
me recuperar 100% e também não vou pegar de volta, porque realmente eu estava analisando ontem de madrugada, eu estava, nossa, no modo 100%. Peraí, Laila, respira. Existe vida além das obrigações. Então, eu não vou pegar de volta algumas coisas, vou deixar ali, que Deus já falou, deixa lá. Mas eu estava me cobrando muito na questão do olhar, porque eu não estava conseguindo olhar para as pessoas, né? Para ninguém, olhar para ninguém. Porque eu estava tão cansada energeticamente, as minhas energias, a minha bateria, né? Que para olhar ainda estava... E ontem eu consegui olhar para algumas pessoas, né? Mas ainda está difícil esse processo. Mas eu vou aceitar que eu estou no tempo ainda de Deus, que Deus ainda está cuidando, que daqui a pouco eu vou conseguir olhar de novo, que daqui a pouco eu vou conseguir estar no meu 85, no meu 90, mas está tudo bem, sabe? E uma coisa sobre ser sua melhor amiga, para encerrar o vídeo, foi o que eu li em Êxodo, depois você lê, 36, 29, que aí foi um puxão de orelha que eu levei, e se você é autista você vai levar também, porque às vezes a gente quer muito não ser autista, né? Isso não é segredo para ninguém, porque a gente quer viver uma vida funcional. E nisso a gente meio que, por exemplo, nessa oferta que eu nunca falhei, terça-feira de limpar a igreja, mas dessa vez eu não consegui não falhar. Deus me mostrou na palavra dele que até as ofertas que nós damos para o Senhor tem que ser ofertas com equilíbrio. Como assim, Laila? Com equilíbrio? Deixa eu ler para você aqui. Quando você vai em Êxodo 36, você começa a ler no versículo 2, o Senhor fala que a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, essas pessoas começaram a servir na igreja, né? No santuário. Só que chegou um momento que elas já tinham servido bastante. E chega no versículo 6, e o Senhor fala assim: então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de fazer mais. Então aqui o que o Espírito Santo me ensina, né? Para você que é autista, né? Até no servir o Senhor, há equilíbrio. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de ordem. Nosso Deus não é um Deus bagunçado, né? Quando você lê Êxodo, né, e você vê que Ele se preocupa até em falar as medidas da cortina, por aí você tira, né? Que Ele é detalhista. E Deus, diferente do que eu escuto muito, de muitas pessoas, né, que falam assim: você tem que sempre dar mais para o Senhor, a sua juventude, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Calma. Não é isso que a palavra dele fala. A palavra de Deus sempre falou sobre a palavra equilíbrio, né? E talvez, né, essa crise tenha vindo com esse propósito de me ensinar, para eu passar para vocês sobre o equilíbrio. Porque o que o Projeto Balaia fala, né? Sobre descansar em Deus. E descansar em Deus até como você vai ser alguém que está servindo a Ele, porque Ele não quer uma mulher negra que está ali, sabe, chicoteando, se violentando, porque se fosse para ser escrava, Ele não nos chamaria para a liberdade. Eu acho que o termo escrava foi cruel, talvez, na minha parte, mas eu quero que você entenda nesse sentido, que o nosso Deus, Ele não é um feitor, né? Feitor que, nossa, você não está dando o suficiente, quero mais. Não. Olha, demorou mais aqui no Brasil, finalmente a escravidão foi jogada para escanteio. Então, se você às vezes se cobra muito como eu, esse vídeo é um alerta. Seja sua melhor amiga, porque o nosso Deus, Ele não é um feitor, né? Até na oferta que você dá para Ele, Ele não quer que você se violente, né? Que você fique doente. Olha, ontem eu me senti mais mal ainda porque a igreja estava suja. Quando eu chego, eu observo a limpeza, gente. Aqui na minha casa, eu sou assim,
Eu limpo tudo, deixo tudo cheirosinho. Eu gosto do cheiro da limpeza. Então, imagina a casa do meu pai. Esse fascínio que eu tenho pela limpeza, pelo lixo, assim, tudo limpinho. E eu não podia fazer mais, porque, olha aí, peraí. Então eu não podia fazer mais ontem. Por quê? Porque eu não estou 100% ainda, né? Mas é até engraçado, porque o Espírito Santo meio que brincou comigo. Tá vendo? Se tivesse boa, tava limpa, pegava a vassoura. Mas a oferta que eu quero agora é que você se recupere. Que você aprenda que em mim, que em Deus, né? Você não precisa estar desse jeito na correria. Então, mulher negra, seja a sua melhor amiga. Né? Sobre descansar. Descansar em Deus não é só falar que descansa nele. Até é uma pauleira, né, eu falar isso, porque eu estava falando um vídeo sobre descansar para vocês há um tempo atrás. E olha só, a autora do projeto Balaia, que fala sobre descansar em Deus, teve que ter uma crise sensorial, literalmente, assim, um ponto-circuito para descansar. Seria cômico se não fosse trágico, né? É aquela coisa. Na vida mesmo, aqui a gente está aprendendo na prática a viver o que prega. Porque muitas vezes eu falo sim, descansar, e eu estou descansando, mas pensa que não, lá está eu de novo no modo correria, no modo vou dar conta. E não, mulher negra, não é isso que Deus quer para nós, tá bom? E eu sou humilde para falar, deu ruim. Deu muito ruim. Mas vai dar muito bom, porque Deus faz tudo no tempo certo e Ele sabe o que está fazendo e Ele está no controle de tudo. Você crê? Se você está abarrotada de coisas, eu quero orar para você. Vamos fazer uma oração, né? Aí eu oro por você e você ora por mim. E a minha oração hoje é que Deus, Ele te fortaleça. Né? Que Deus, Ele te ensine a não precisar passar por uma crise sensorial para parar de ser doida, sabe? Respira. Ele ainda está no controle de tudo. Ele ainda tem um domínio de tudo nas mãos. Delegue coisas, né? Você não precisa fazer tudo. Diga não mais vezes. Você ainda é jovem. Não vale a pena surtar. Amém? E eu oro para que esse vídeo ele chegue no tempo certo, que o Espírito Santo ele fortaleça seu coração. Seja no tempo de espera que você estiver. E nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo. Tchau.